O Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec no século XIX, afirma respeitar a figura do Senhor Jesus e utilizar partes da Bíblia em seus ensinamentos. Contudo, é notório que os textos bíblicos só são usados pelos espíritas quando parecem favorecer sua doutrina. Versículos que confrontam suas crenças, especialmente sobre o juízo final, a única vida terrena e a divindade exclusiva do Senhor Jesus Cristo, são ignorados ou reinterpretados fora de contexto. Por que então utilizam a Bíblia apenas de forma seletiva? Eles a usam porque necessitam da aparência de autoridade espiritual que a Bíblia possui, sendo o livro mais influente e lido da história da humanidade. Ao citar trechos do Evangelho, tentam se aproximar da verdade, mas acabam por distorcê-la, negando os fundamentos essenciais da palavra de Deus. Como diz a segunda epístola de Pedro, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. 2 Pedro 3, versículo 16. Enquanto rejeitam os escritos bíblicos, que foram redigidos por mais de 40 autores, em culturas, épocas e contextos diferentes, mas que formam uma unidade coesa e harmoniosa, os espíritas creem piamente nas palavras de um único homem, Allan Kardec. Kardec afirmava ter codificado os ensinamentos de espíritos superiores, mas muitos de seus escritos apresentam graves contradições e preconceitos. Em sua obra, O Livro dos Espíritos, ele defende a ideia de que as condições raciais ou sociais inferiores seriam resultado de erros cometidos em vidas passadas. Essa crença, além de antibíblica, é eticamente condenável. Em um trecho lamentável, Allan Kardec escreveu: "Os negros são inferiores porque estão pagando débitos de vidas anteriores. Sua cor é consequência de sua inferioridade moral." Isto foi extraído do Livro dos Espíritos, comentários ao item 53, edição francesa antiga. Tal declaração, nos dias atuais, o levaria a ser processado judicialmente por racismo. A doutrina espírita, ao sustentar esse tipo de ideia, mostra-se incoerente com o amor, a igualdade e a justiça que o Senhor Jesus pregou. Enquanto isso, a Bíblia afirma claramente: "De um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra." Atos dos Apóstolos 17, versículo 26. Diante disso, é incoerente dar mais valor a um sistema doutrinário criado por um homem falho do que ao registro da revelação de Deus, que permaneceu intacta através dos séculos. A doutrina da reencarnação parte do princípio de que a alma humana tem múltiplas oportunidades de evoluir moral e espiritualmente por meio de sucessivas existências. Trata-se, portanto, de uma forma de salvação pelas obras e pela própria capacidade do homem de se regenerar. No entanto, a Bíblia é clara ao afirmar: "E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo." Hebreus 9, versículo 27. Essa declaração não deixa margem para a ideia de vidas sucessivas. Além disso, a salvação não vem pelas obras, mas pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. A reencarnação é uma estratégia humana de adiar o enfrentamento com a verdade. O homem precisa de arrependimento e de um Salvador. Reencarnar infinitas vezes é uma fuga da responsabilidade presente diante de Deus. A verdadeira esperança não está em esforços humanos nem em ciclos de vidas, mas na obra completa do Senhor Jesus Cristo. Deus, em sua imensa misericórdia, enviou seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Jesus Cristo disse: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Evangelho de João 3, versículo 16.
O plano de salvação revelado por Deus nas Escrituras é a mais grandiosa demonstração de seu amor e graça para com a humanidade caída. Ele não apenas expõe a real condição do ser humano diante de um Deus santo, mas também oferece a única solução eficaz e eterna para o problema do pecado. Esse plano se estrutura em 3 pilares fundamentais. A palavra de Deus declara com clareza: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Epístola aos Romanos 3, versículo 23. Isso significa que não há um único ser humano, por mais moral, religioso ou caridoso que seja, que esteja isento da mancha do pecado. O pecado não é apenas o ato de errar, mas a condição herdada desde Adão. Ele nos separa de Deus e nos incapacita de agradá-lo por nossos próprios méritos. Mesmo nossas melhores ações não alcançam a perfeição exigida pela santidade divina. O homem natural está espiritualmente morto, alienado da vida de Deus, e por isso necessita de intervenção divina. Esta condição é universal, inescapável e profundamente trágica. Diante dessa realidade sombria, Deus não permaneceu indiferente. Ele providenciou um Salvador, Jesus Cristo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Epístola aos Romanos 5, versículo 8. O amor de Deus é ativo, sacrificial e pessoal. Não é uma ideia abstrata, mas um ato concreto, a entrega de seu próprio Filho à morte, para que pudéssemos viver. O Senhor Jesus, sendo Deus e homem, viveu sem pecado e ofereceu-se como sacrifício perfeito, substituto em nosso lugar. Sua morte na cruz satisfez plenamente a justiça divina, e sua ressurreição é a garantia de que o sacrifício foi aceito pelo Pai. Ele não apenas morreu pelos nossos pecados, mas vive para interceder pelos que creem nele. A salvação não pode ser obtida por méritos, obras ou reencarnações. Ela é um dom gratuito, porém exige uma resposta humana, fé genuína. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Epístola aos Romanos 10, versículo 9. A fé verdadeira é mais do que crer intelectualmente, é confiar de todo o coração, é reconhecer o senhorio de Cristo e submeter-se a Ele. Essa fé se expressa com a boca e com a vida. Ela nasce do arrependimento, da consciência de que somos pecadores e necessitamos de redenção. A fé é o meio pelo qual nos apropriamos da graça divina. Esta fé se apropria do que Deus revela e promete em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Não somos salvos por obras para que ninguém se glorie. A salvação é inteiramente do Senhor, desde o plano eterno, passando pela execução na cruz, até a aplicação ao coração do crente. Muitos buscam diferentes caminhos para alcançar Deus, pelas boas obras, por filosofias humanas, por rituais religiosos ou até por sucessivas existências terrenas. Mas o próprio Senhor Jesus declarou: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João 14, versículo 6. Não há outro mediador, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação não é uma conquista progressiva através de múltiplas vidas, mas um novo nascimento espiritual em um único momento, quando o pecador crê em Cristo. O plano de salvação de Deus é um convite de amor para todos os homens. Ele nos revela nossa miséria, oferece um Salvador perfeito e nos chama à fé. Aquele que reconhece seu pecado, crê no Senhor Jesus Cristo e o confessa como Senhor, recebe perdão, reconciliação com Deus e vida eterna. Esse plano não depende de esforços humanos, mas da obra consumada de Cristo. Ele é suficiente, perfeito e glorioso. Aqueles que o aceitam são feitos filhos de Deus e têm garantida uma herança incorruptível no céu. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Epístola aos Romanos 6, versículo 23. Os espíritas tentam dar aparência de espiritualidade ao usar trechos da Bíblia, mas rejeitam seu conteúdo mais profundo e transformador. Confiam nas palavras de um homem contraditório e racista e em uma doutrina de múltiplas vidas que mascara a verdade da condenação e da graça de Deus. A palavra de Deus, porém, permanece firme, verdadeira e atual. Que cada coração sincero busque a luz da verdade nas Escrituras Sagradas e receba a salvação que é somente em Cristo Jesus.